Olá, turma. Hoje a gente está na última aula, nossa quarta aula de teologia. E a gente terminou falando, né, na aula anterior, a respeito dos atributos de Deus, sobre como esses atributos são vistos, né, na manifestação de Deus, na revelação de Deus no Antigo Testamento, desde a criação, a promessa liberada para o homem, o quanto Deus vela isso. A gente olhou a questão da imutabilidade de Deus, características essas de Deus, né? Atributos de Deus, que se a gente parar e olhar, a gente consegue ver hoje Deus manifestando ao seu povo. Sim. E eu preparei uma aula muito especial e terminei também a aula falando da questão de que toda promessa de Deus se cumpre em Jesus, né? Deus, na sua imutabilidade, Deus cumpre em Jesus tudo aquilo que tinha prometido a nós, tudo aquilo que tinha prometido ao homem. E hoje a gente vai entrar num tempo de aula muito gostoso, né? Que a gente vai olhar os nomes de Deus, como que Deus se mostra para os seus, como que Deus ainda se revela aos seus. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero começar esse tempo de última aula fazendo uma oração com você. Apesar de ser aula, a gente está estudando acerca de Deus. E uma das coisas que a gente tem frisado aqui nesse tempo, uma das coisas que a gente tem frisado é que a gente precisa buscar conhecer a Deus, mas conhecer na prática, na manifestação de Deus a nós, na atualidade, porque a gente também aprendeu que Deus continua se manifestando, Deus continua se revelando, né? Deus continua se movendo. Né? As promessas de Deus continuam se... E às vezes a gente fala de determinadas coisas que acaba vindo, né, de confronto para nós. Então vamos orar, né? Deus, nós queremos agradecer por esse tempo. Nós queremos agradecer por esse tempo de aprendizado. Queremos dizer que somos gratos, que nós crescemos quando conhecemos o Senhor. Mas Deus, mais do que conhecer o Senhor por palavras, por estudar a palavra, nós queremos discernir o seu movimento na nossa vida, o seu movimento no nosso ministério, o seu movimento no nosso chamado, mas sobretudo, Pai, o Senhor se movendo para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Eu quero, Pai, desde já profetizar sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida desses alunos, que tudo aquilo que o Senhor tem separado para eles seja estabelecido para eles, na vida deles. Que tudo aquilo que o Senhor já decidiu na sala do conselho, que tudo aquilo que o Senhor já decidiu de vida abundante, de plenitude, de leveza do Espírito Santo, de viverem de forma livres, libertas, sem peso, sem condenação, sem culpa, sem escravidão, que tudo que o Senhor já preparou, já separou, já decidiu na sala do conselho, que tudo isso se cumpra na vida desses alunos, na vida dos pastores, na vida desses líderes, em nome de Jesus. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. E aí a gente cresce, né? E a gente terminou falando na aula anterior, né? Citei o apóstolo Paulo, que traz a imagem, né, de que quando ele era menino ele falava como tal, mas já que chegou a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Exatamente isso, né? Esse crescimento, essa maturidade espiritual, essa vida de ter a Deus e viver a Deus em sua plenitude. Hoje a gente vai ver um pouco sobre os nomes, né? O nome de Deus, como que Deus se apresenta.
Mas assim, no início dessa aula, eu quero te passar uma atividade. E essa é mais para você me mostrar que você está ligado, que você está aí, que você está aproveitando esse tempo. Eu quero que você pare um pouco, quero que você separe um pouco esse tempo agora e você pense rapidamente do que você precisa hoje. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa hoje? O que você tem necessidade agora? E eu quero que você separe, talvez aí no seu caderno, na lateral de uma folha, seu celular mesmo, no bloco de notas, né? Há quem prefere. Eu quero que você escreva a sua maior necessidade. Se você tiver mais de uma e falar assim, Ileia, a coisa está tão difícil que eu preciso disso, disso, disso. E pode ser em qualquer área da sua vida, e pode ser qualquer coisa, pode ser físico, pode ser material, pode ser espiritual, pode ser emocional. O que você precisa hoje? O que você precisa agora? Qual é o clamor da tua alma? Qual é o grito do teu coração aí? Né? O que, se você fosse fazer uma oração, e a gente lembra, né, do cego à beira do caminho, que enquanto Jesus passava, o cego gritava, né? Ele aproveita a presença de Jesus. Ele percebe a presença de Jesus. A fama de Jesus já tinha corrido. E ele já sabia que onde Jesus passava e por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Ele sabia a necessidade dele, ele mais do que ninguém sabia a necessidade dele. E mesmo a multidão, mesmo que os outros mandassem, né, ele se calar e pedisse para ele parar de gritar, ele continua gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, qual é o grito da sua alma? Anota aí num papel qual é a sua necessidade, o que você precisa de Deus hoje, o que você precisa de Deus agora. Falei que eu ia separar um tempo especial para esse fim de aula, e eu acredito que vai ser, que será, assim como a gente planejou, Deus colocou no nosso coração. E anotado? Eu espero que sim. Eu sei a minha necessidade, eu sei exatamente aquilo que eu preciso. Sei qual é o grito da minha alma. Intervenção. Sei exatamente onde eu preciso que Deus opere. E também já escrevi no meu bloco de nota, eu estou com vocês, a gente está junto. E a gente vai caminhar. Ok? Então, acerca dos nomes, né, de Deus, como que Deus se revela. Eu quero abrir, que você abra em Êxodo 3, 14. Diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Mas assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E o primeiro nome de Deus que a gente vai ver Deus é aquele que ele chega para um chamado seu e ele se apresenta. Ele é aquele que chega para Moisés e fala assim: Eu sou o que sou. Quando você falar para o povo a respeito de quem te enviou, você diz assim: O eu sou me
a gente tem conhecimento muito vago a respeito de Deus. E é muito interessante, nós que somos pastores, como se a gente sempre tivesse a necessidade de explicar por que nós fomos chamados. E é interessante que quando Deus fala para Moisés falar ao povo, ele só fala assim: diga ao povo que eu sou, Yahvé me enviou. Então não tem porquê, é quem chamou. Não tem para quê, é quem chamou. O que importa foi quem te chamou. Interessante que, não sei se é por causa da minha profissão também, ou por eu ter um olhar muito empático, muitos pastores que estão desistentes, ou líderes que estão desistentes, ou pessoas que têm chamado, têm muita facilidade de chegar até mim e abrir dentro dessa condição, né, da desistência. E eu sempre que vou frisar a importância do chamado, eu nunca falo do porquê. Eu nunca me detenho no porquê ou no para quê, mas quem chamou. Porque quando Deus fala para Moisés, ele deixa bem claro que ele tendo chamado e Yahvé tendo chamado, todo o restante, para quê, ou o que, para que fim, ou por quê, não tem explicação. Se você for tentar explicar por que você não vai ter explicação. E muitas vezes a gente perde tempo, ao invés de afirmar, né, que somos chamados pelo eu sou, por Yahvé, aquele que governa, aquele que decide, aquele que planeja, aquele que determina e aquele que faz cumprir, faz com que aconteça. A gente perde tempo tentando. Na verdade, a nossa afirmativa precisa. Ou me enviou, me chamou, Yahvé me chamou, Yahvé me ungiu, me ungiu pastor, me levita, Então, é se aplicar na importância ou na validade, né? Ele te valida, ele valida todo o resto. E às vezes, dentro daquilo que nós somos chamados, até na condição que nós somos chamados, sabe por que nós? Eu, porque você. E muitos que são chamados, muitas vezes questionam, né? Deus, mas por quê? E eu no meio dessa multidão? Olha, é não se preocupar com as explicações. É se preocupar com quem te chamou. É se agarrar, se apropriar, se garantir em quem te chamou. Quem também, né, se te chamou, te vocacionou, te capacitou para tal. Então, sempre que alguém vem compartilhar, eu estou desistindo, eu vou passar para outra pessoa, eu falo, ora, porque enquanto nós formos olhar os porquês ou para quê, a gente vai sentir vontade de desistir. Agora, se a gente olhar quem chamou, se a gente olhar mais ainda, né, para as histórias, né, desse Deus, Yahvé, para quem foram os caras que ele chamou, quem foi os profetas que ele convocou,
olhar para os discípulos de Jesus. Tem um livro que tem alguns livros que eu gosto muito. O Augusto Cury, não sei se vocês já leram. É uma coleção, né? O Mestre do Amor. Eu sempre leio e releio, talvez por identificação, né? Por transferência e contra-transferência de Pedro. Gosto, né? Eu me identifico muito com a impulsividade, a espontaneidade, o falar demais, às vezes ficar bravo, o bravo mais manso, né? Que a gente conhece, impetuoso às vezes, faz parte na vida de um sanguíneo. E quando relata a história da transformação de Pedro, que Jesus discipula Pedro em amor. Acho que eu já falei disso na sala de aula. É muito apaixonante, né? Ele pega um cara todo defeituoso. E é tão interessante, né? Quando a gente está trabalhando e que a gente quer montar uma equipe. A gente quer pegar os menos problemáticos, né? Assim, se você quer montar uma equipe, a gente vai logo para os menos problemáticos. A gente vai, vou ver quem não falta o culto, quem não se atrasa, quem é comprometido. E a gente está sempre querendo montar a equipe perfeita, né? Mas Jesus, ele pega Pedro e ele assim como Deus usou lá os profetas no Antigo Testamento, nada diferente. Aí ele pega Pedro todo imperfeito, todo falante, impetuoso, autêntico demais, né, no ímpeto, no sangue quente, na hora. Deus chama Pedro. O mais interessante, assim, pode reparar que todas as vezes que você tenta desistir, Deus vai lá e chama de novo. O importante é quem te chamou. O importante é quem está te enviando. O importante é quem te vocaciona. O resto. O porquê e o para quê a gente não vai entender. Não tem ninguém melhor. Saberemos ao certo porque eu, porque você. Nunca saberemos, assim como Pedro deve ter morrido sem saber por que ele. Então, assim, quando lembra desse nome, né? Tem a ver com ele, com Iavé, um dos que também é conhecido como Elohim e Adonai. Alguns nomes vai trazer para você um discernimento final sobre esses nomes. Você vai ver que esse pedido é como uma névoa diante do sol. Eu falo de névoa diante do... Estou falando de algo completamente impotente, sem força, insignificante para Deus, algo pequeno. Países da Europa. Só que quando a gente chega lá no inverno, a cidade, o quintal, jardins, eles estão completamente encobertos. A luta aqui do PowerPoint. Até ao prezado momento.
Agora eu estou em calma, já vi que não é o carregador, bateria. E aí, os jardins, eles ficam com uma camada muito alta de neve, gelo. E todo jardim, ele fica submerso pelo gelo e, lógico, morre. Aparentemente, você não vê tulipa, você não vê sombra de tulipa. Estava falando da névoa, o sol aparece, certo? Só para a gente não salvar o slide. Tá? Socorro aqui. E aí o que acontece? E aí você olha, só tem neve, um quintal branco. Mas é interessante que quando o inverno passa, que a estação muda e que o sol aparece, sol forte, porque o sol do inverno é um sol muito brando e muito quente, porque o frio tem sol, mas o frio permanece. Então continua neve lá. Mas a hora que a temperatura sobe um pouco e que o sol aparece, aquela neve, ela vai derretendo, e logo aparece solo. Sem nada, sem vida, sem nada. Sol, a força do sol consegue chegar e dissipar a neve, derreter a neve. Mas o mais interessante é que logo, um tempo depois, tempo mais à frente, todas as tulipas estavam desaparecidas, né, naqueles centímetros de neve, elas começam a brotar novamente. E logo depois de algum tempo, elas começam a dar flor, elas começam a florescer novamente. Então eu falei que aquilo que a gente considera dificuldade é como uma névoazinha, né? Parece. Verdade, quando o sol aparece, o sol forte aparece, consegue dissipar a neve e fazer tulipa nascer. Jardins inteiros de tulipa. Vai falar sobre isso aí nessa pauta daqui a pouco. Deus também se revela no nome de El Elyon, o Altíssimo. Vamos lá? Isaías 14, 13. Dias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Irei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele se revela como El Elyon, Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui o nome de Deus, El Elyon, o Altíssimo, aquele que está sobre
todas as coisas, aquele que a gente já falou, aquele que governa, aquele que está assentado no trono e que governa sobre todas as coisas, aquele que diz e é, aquele que com uma palavra tudo se faz. Aquele que com seu cetro, né, estende o cetro e ele dá uma ordem, ele muda destinos, ele muda governos, ele muda Altíssimo. E sempre que a gente vai adorar a Deus, a gente precisa olhar Deus como o Altíssimo, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que governa sobre todas as coisas. Hã? Não. Estou num. Está com o título assim: O Nome de Deus. Faltam 2. Tá o quê? Vai ficar tudo bem. Bom é que aqui a gente nunca está sozinho, sabe? A gente tem assistência, a gente tem o socorro, né? E o Altíssimo é aquele que governa, que está sobre todas as coisas. E a gente e quando eu penso, eu não sei a sua, eu não sei o nível da sua imaginação. Você pensa acerca de Deus e as ações de Deus, como que funciona, né, a sua imaginação. Mas quando eu leio textos da Bíblia, igual o Salmo 91, salmo bem conhecido, né? Aperta num carro e na sala, na estante, esperada lá, todas as páginas em branco, caso, tá? E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente estará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita. Quando você lê o texto da Bíblia, o que você só lê ou passa, né, pela sua mente, eu consigo imaginar todo um cenário, né, toda uma situação. Eu consigo imaginar, né, o El Elyon, o Altíssimo, aquele que estende asa, né, aquele que ao mesmo tempo é rei, é senhor sobre toda a sua criação, que governa sobre todas as coisas, segue nos guarda. Dei um testemunho quando eu tive alta médica agora na quarentena a respeito de um versículo desse salmo, né, que ficou martelando na hora das minhas dificuldades. É nisso que eu me resguardo. É nisso que eu me garanto, né, nessa visão que eu tenho da palavra, assim. A hora que a palavra se torna uma imagem para mim, uma verdade para mim, um abrigo para mim, uma fortaleza para mim, um porto seguro para mim. Imaginar dentro dessa situação e Deus lá. Nações inteiras, todas as tribos, todos os povos, todas as raças, governando, esperando. O Altíssimo.
sobre as estrelas, sobre aquilo que ele mesmo criou. El Roi, ele é o forte que vê. Gênesis 16, 3. Forte que vê, El Roi. Gênesis 16, 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? El Roi, é o Deus forte que vê. Dentro de um contexto de grito de alma, de uma promessa de milagre e de um milagre que não se via. Porque é interessante, né? Quando você só tem a promessa do milagre e que você só tem impossibilidades, parece que a impossibilidade vai lá e esfrega, né? Para te tirar a fé, para tirar a esperança, para te roubar da promessa, para te tirar do lugar da promessa de Deus, para te fazer desacreditar, para te fazer duvidar, para te fazer entristecer. E aí a frase é: Tu és o Deus que me vê. É forte que vê. É aquele que consegue saber os seus pensamentos. É aquele que antes de você falar, ele já sabe o que você tem a pedir. Aquele antes que você grita, antes que você grite, ele conhece o seu clamor, o seu grito, a sua necessidade. Ele é aquele que te faz a promessa e ele sabe exatamente como o seu coração se comporta, como o seu coração está. Ele é aquele que sabe. Ele é Deus forte que vê. Ele vê o quê? Ele vê tudo. Ele vê o externo, mas ele vê o interno. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os seus desejos, ele sabe tudo. Eu fui perguntada uma vez, um amigo me perguntou, eu sempre dou a mesma resposta. Eu não consigo ter medo de Deus, porque Deus é aquele que antes mesmo que eu fale, antes mesmo que eu prece, né? Antes mesmo que eu ore, Deus conhece os meus pensamentos. Ele sabe o meu pensar antes de eu pensar. Vou ter medo. Ele é o forte que vê, ele vê o grito da sua alma, ele vê a sua necessidade, ele vê o seu clamor, ele vê o seu grito, ele vê o seu choro, ele vê seus pensamentos. Vê o tempo, as estações, ele vê o futuro, ele é dono de passado, presente e futuro. Ele domina tempo.
A gente só dá conta do que é consciente para a gente, né? Eu estou aqui numa igreja dando aula, diante de mim tem alguns objetos, tenho consciência da minha agenda de hoje, o que eu tenho que cumprir. A gente só dá conta do consciente, nem do nosso inconsciente a gente dá conta. Deus não, Deus dá conta é o forte que vê, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Passado, presente e futuro numa tela ao mesmo tempo, todas as imagens se cruzando, dá conta de todas as coisas. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis 17, de 1 a 20. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis 17. Tendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não me chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal a aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem. E é que Deus segue falando, dando as ordens a Abraão. 15, disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael também te tenho ouvido, eis aqui tenho abençoado, e o farei frutificar, e farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E aqui Deus fala, né? O Deus, o Todo-Poderoso, ele diz no versículo 1: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas o nome de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, aquele que fez a promessa a Abraão, diante de todas as impossibilidades, diante de todas as improbabilidades. E provavelmente lá, quando você for fazer o seu trabalho acerca do reino de Deus, você vai citar esse texto de Abraão, porque Deus começa liberando promessas para o seu povo em Abraão. Ele começa, o Deus Todo-Poderoso, começa a liberar suas promessas sobre a vida de Abraão. Começou prometendo. El Olam, eterno Deus. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Sim. Não
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele é chamado eterno Deus, o Deus que é eterno, que não se cansa nem se fadiga. Toda vez que eu lembro de ser guardada, de ser protegida, eu lembro desse Deus que não se cansa nem se fadiga. Javé Jirê, o Senhor proverá. Gênesis 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E aí eu amo esse texto. Vou ler o 15, não vou aguentar. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Esse texto, né, esse lugar onde Abraão chamou, né, o lugar de o Senhor proverá. Chamou Deus de aquele que provê, o Senhor proverá. Foi na hora do sacrifício de Isaac. Abraão recebe uma ordem e de verdade deve ter subido aquele monte com o coração apertado, né? Isaac interrogando durante a viagem toda: papai, cadê o carneiro? Pai oferecendo o holocausto. E aí chega um momento que Abraão chega, né, e ora a Deus, né? E chama o lugar, chama o Senhor proverá. Muito interessante que Deus volta e repete. O anjo do Senhor vai lá e repete toda a promessa sobre a vida de Abraão. Para aqui, sobre os nomes de Deus, e a gente volta já já no segundo vídeo para encerrar essa aula.